Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula. Como vocês já me conhecem, eu sou Renata, professora de língua portuguesa do Conexões de Saberes Online. E hoje a nossa aulinha vai ser sobre classe de palavras. Vamos trabalhar hoje a questão do substantivo e do adjetivo. A gente vai organizar as palavras de acordo com a sua função em cada contexto, em cada texto. Daí teremos o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, advérbio, preposição, conjunção, artigo, numeral e interjeição. Essas são as classes de palavras da língua portuguesa e elas são divididas em variáveis e invariáveis. Ou seja, o que quer dizer isso? As classes variáveis são aquelas que podem mudar de número, de grau, e aquelas invariáveis são aquelas que não mudam. Então, as variáveis. Vamos tentar lembrar quais são as variáveis. Vocês aí da outra telinha, qual vocês acham que são as variáveis? O verbo, claro, ele vai variar de grau, no caso, plural, singular, ou a questão do gênero masculino e feminino. Substantivo, será que vai? E adjetivo? Vamos lá dar uma conferida. Bom, as variáveis vai ser essa, o substantivo, o adjetivo, o artigo, verbo, pronome e numeral. E as invariáveis serão advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Hoje vamos estudar o substantivo e o adjetivo. E nas próximas aulas a gente vai estudar todas essas classes gramaticais, tá bom? Bom, começando com o substantivo. O que vocês definiriam como substantivo? Será mesmo? Vamos lá. O substantivo vai ser essa palavra que vai ser responsável por nomear coisas, seres reais e, digamos assim, irreais. Quais são as suas características? Primeiro, o substantivo ele pode ser simples e ele pode ser composto. O que quer dizer simples? O substantivo simples é aquele que contém apenas um radical. Vamos lembrar o que é radical? Radical vai ser uma certa quantidade da palavra que a gente vai poder destacar ela para poder formar outras palavras a partir daquele radical. E o substantivo composto, como o próprio nome já diz, vai ser aquele substantivo que vai ser formado apenas, quer dizer, não apenas, vai ser formado apesar de mais de um radical. Por exemplo, no substantivo simples, a gente vai ter a palavra sol. Sol, apenas um radical, substantivo simples. No substantivo composto, vai ser mais de um radical, pode ter 2, 3 ou mais. Nesse substantivo composto, a gente vai ter a palavra girassol. Daí a gente vai ter dois tipos de radicais. Um radical vai ser o gira e o outro radical vai ser o sol. Então, juntando esses dois, a gente vai construir uma nova palavra composta, girassol. O substantivo comum e o próprio. O comum vai ser aquele que vai designar algo genérico. Como, por exemplo, temos aí no slide a caneta, notebook, celular, cadeira, carro. São essas coisas que a gente vai falar algo comum, genérico. E o que seria o substantivo próprio? Bom, no substantivo próprio vai ser aquele que vai especificar esse comum. Como, por exemplo, se eu falo um comum, caneta, e o substantivo próprio de caneta, já vai ser a marca que eu vou utilizar. Ou seja, a Bic, a Faber-Castell, a Compacto. O mesmo exemplo, comum, notebook. O próprio dele seria o Samsung, o Dell, o Acer, o Philco. Seria a marca do próprio produto, para especificar aquela marca. Bom, no substantivo concreto, você geralmente tem esse costume de ouvir. O substantivo concreto vai ser aquele que existe e a gente pode tocar, seja algo concreto. Mas digamos que não é bem assim. A gente pode definir melhor o substantivo concreto, aquele que não vai precisar de outra palavra para existir. Exemplo, o ar. O ar a gente sabe que existe, claro, porque a gente respira,
Porém, a gente não pode pegar o A, não tem como a gente pegar o A, mas a gente sabe que ele existe. Então, por ele existir sem precisar de outra palavra para subsistir, já é classificado como substantivo concreto. E o que seria esse substantivo abstrato? Seria aquelas palavras que são derivadas de verbo e relacionadas a sentimentos. Como assim derivada de verbo? Vamos lá. Vamos pegar o verbo beber. Como ficaria a conjugação desse verbo beber? Bebedeira. Então, a partir desse verbo que a gente pegou, que transformou ele numa palavra derivada desse verbo, bebedeira, sim, a gente pode classificá-los como substantivo abstrato. Outro verbo, por exemplo, a palavra ler. Se a gente fosse classificar, conjugar ele, seria como? Exatamente, leitura. Então, leitura, palavra derivada de verbo, classificação, substantivo abstrato. Vamos lá, o substantivo primitivo e o derivado sempre vai ser composto de dois, primitivo, derivado, concreto, abstrato, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como seria isso. Bom, no substantivo primitivo vai ser aquela palavra que vai existir primeiro, e o derivado vai ser aquela palavra que vai existir da palavra primitiva. Ou seja, exemplo da palavra primitiva, dente. A gente pode pegar dente, e a partir do radical da palavra dente, a gente pode construir outras palavras que vão ser derivadas de dente. Ou seja, dentadura, dentista, dentina, que é aquela parte que compõe o dente. Então, palavras derivadas vai ser a palavra que vai existir a partir da palavra primitiva. A gente pega esse radical e constrói uma outra palavra que seja a partir da palavra primitiva. Bom, e os substantivos coletivos? O próprio nome já diz, aquele que vai designar um conjunto de coisas iguais. Por exemplo, ilhas a gente vai chamar de arquipélago. Chaves a gente vai chamar de molho. Caranguejos a gente vai chamar de cambada. E assim outros coletivos que a gente conhece. Ou seja, se algum dia vocês estiverem por aí com seus amigos, em festas, quando passar essa crise, digamos assim, e chamarem vocês de bando de cambada, vocês já vão saber que estão chamando vocês de caranguejo, tá? Vamos lá para outra característica do substantivo. A gente sabe que o substantivo ele pode ser biforme. O que quer dizer isso? O substantivo é aquela palavra que a gente pode representar ele de duas formas, ou seja, masculino e feminino. Exemplo, menino, menina, capitão, capitã. Então, essa palavrinha no final, o O e o A, vai designar o gênero da palavra. Outra característica do substantivo. A gente vai ter os substantivos uniformes. O que quer dizer? Vai ser aquele comum de dois gêneros. Ou seja, vai ser aquela palavra que ela não vai se alterar de forma alguma. O que vai definir ela vai ser outra palavra que vier antes dela, que geralmente é um artigo. Por exemplo, quando a gente quer falar assim, o estudante, a gente está designando o gênero, que é um rapaz. Quando for falar de mulher, a gente vai falar o estudanta ou a estudanta. Não existe. A palavra ela vai ser a mesma para designar os dois gêneros. O que vai definir o gênero vai ser aquela palavrinha que vai vir antes dela. Ou seja, o estudante e a estudante. A palavra estudante não vai mudar. Outra palavrinha que a gente pode usar, cliente. Vou falar de masculino, o cliente. Vou falar de feminino, a clienta. Não, também não existe. Cliente vai ser a palavrinha única e a gente pode transformar ela em masculino ou feminino a partir da palavra que vier primeiro. O cliente ou a cliente. Bom, temos os substantivos também uniformes, que é aqueles sobrecomuns, ou seja,
vai ser aquela mesma palavra, ela vai servir para os dois gêneros. Exemplo, se tem uma criança brincando ali, eu posso falar a criança, seja ela menino ou menina. Não posso falar o criança para o menino e a criança para a menina, não. A criança vai designar esses dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. Outro exemplo também, o indivíduo, para classificar masculino e feminino. A gente não vai poder falar o indivíduo, que também não tem. O indivíduo vai ser a palavrinha-chave que vai designar esses dois gêneros. Outro vai ser aqueles uniformes epicenos, ou seja, vai ser aquela palavra que vai determinar o gênero. Que palavrinha será essa? A palavrinha macho ou fêmea. Exemplo, a gente vai colocar geralmente esses exemplos em animais. A gente vai colocar o tatu, pode ser fêmea, ou o tatu macho, e a capivara macho ou a capivara fêmea. A gente não vai falar o capivara ou a tatu, não. A mesma palavrinha que vai designar esses dois gêneros, que para poder definir o gênero a gente vai usar fêmea ou macho. Essa é a parte do substantivo, algo mais leve para vocês, porque eu garanto que vocês já sabem o que é o substantivo, vocês convivem com isso o tempo todo, porque vocês falam, vocês interagem. Então, aqui é só uma forma de vocês relembrar o que significa esse substantivo. E o mais fácil que a gente tem é a questão do adjetivo, que a gente sabe que o adjetivo nada mais é aquela palavrinha responsável por caracterizar outro termo. E ela vai estar sempre em função de outra palavra. Como temos o exemplo, o menino travesso quebrou o vaso. Então, qual seria o adjetivo dessa oração? Exatamente, travesso vai dar uma característica ao termo que vem antes dele, que no caso é um substantivo. Então, o adjetivo geralmente ele vai caracterizar. Essa é a principal função dele. Vamos a outro exemplo. O homem simples sempre pede ajuda. Qual seria o adjetivo dessa palavra? Exatamente, simples. Simples está caracterizando esse homem. Agora, se eu mudasse somente, trocasse esse simples e o homem e formasse a mesma frase, só com esse inverso, ficasse o simples homem sempre pede ajuda. Vocês acham que teria o mesmo significado da frase acima, só porque eu fiz essa transferência? Uns vão dizer, acho que sim, é a mesma coisa. Outros dizem, não é a mesma coisa. Vamos para a frase abaixo, que também tem essa mesma sentença. Sentença não, é sentido. O jogador grande recebeu uma falta. Só fiz essa inversão. O grande jogador recebeu uma falta. E aí, dá para vocês saber se tem uma diferença ou não? Vocês acham que tem ou não? Sim, pessoal, tem sim. Quando a gente muda, faz pequenos detalhes de acordo com o adjetivo que a gente encontra na sentença, se vocês não prestarem atenção direito, vocês acabam entendendo que é uma coisa e na verdade não é outra coisa, mas por causa dessa troca, desse adjetivo, mudou sim o sentido da minha frase. Ou seja, na primeira, quando ele fala, o homem simples sempre pede ajuda. Significa o quê? Que um homem qualquer sempre vai pedir ajuda. E a troca que eu fiz abaixo, que ficou o simples homem sempre pede ajuda. Está caracterizando ele também, mas está dizendo de uma outra forma, que o homem ele pode ser rico, que ele pode ter bens materiais e tal, mas ele não vai deixar de ser aquela pessoa humilde. Essa é a ideia. A mesma coisa da frase abaixo. O jogador grande recebeu uma falta. Quando eu faço essa troca, eu também vou alterar o meu sentido da frase. Quando fica, o grande jogador recebeu uma falta. Então, na primeira de cima, a gente vai dizer que é uma característica comum de qualquer jogador. O jogador grande recebeu uma falta. Como é que possa ser esse jogador? Ele pode ser grande na estatura, pode ser grande fisicamente. Então, vai ser essa característica que está dando. Quando eu faço essa troca, eu já mudo também o sentido. Quando fica o grande jogador, aí já não está dizendo grande na estatura. Está dizendo grande, que é o desempenho que ele tem na profissão dele de jogador, que podemos classificar ele como Neymar,
ou Ronaldinho Gaúcho, ou Messi, dentre tantos jogadores que existem, tá? E para finalizar, a gente vai a uns pequenos exercícios para a gente treinar o que seria esse substantivo. Vamos lá. No primeiro, temos assinale a alternativa que possui um substantivo comum, simples e abstrato. Essa é facilzinha. Temos lá as opções. A, girassol. B, medo. C, livro. D, floricultura. E E, contra-regra. Bom, o que seria um substantivo comum? Aquele que vai colocar algo genérico, não vai especificar nada. O que seria substantivo simples? Aquele que vai conter apenas um radical. E o que vai ser substantivo abstrato? Vai ser aqueles sentimentos e palavras derivadas de verbo. Ou seja, a alternativa correta, como a gente pode ver, seria a letra B. Por quê? Medo é um substantivo comum, só tem, não está designando, não está referindo qual medo que tem, se é medo de altura, medo de aranha, não está especificando, está generalizando. Medo. Simples, porque apenas só tem um radical que a gente pode ver, e abstrato, que está se referindo a sentimentos humanos. Aí a gente pode classificá-lo como apenas um substantivo, mas que contém essas três categorias. Na letra A, o girassol, a gente sabe que é uma palavra, um substantivo composto, porque tem dois radicais. Livro, um substantivo apenas simples. Não, simples, comum, mas não é abstrato, que não está se referindo a sentimentos nem derivações de verbo. Floricultura, podemos classificar que já é palavra composta, então já não se enquadra aí. E contra-regra também é uma palavra composta. No segundo, indique a alternativa em que todos os substantivos são derivados. Vamos lembrar o que é substantivo derivado? É aquele que existe a partir da palavra primitiva. Bom, vamos lá. Na letra A temos flor de lis, pratinho e sapato. Letra B, ferro, pedra, pão. Letra C, ferreiro, sapateiro, pedreiro. Letra D, livraria, livreiro, livro. Letra E, frota, esquadra, congresso. Bom, eu vou deixar essa questão aí para vocês resolverem e na próxima aula a gente continua com essa questão para ver quem acertou ou não. Bom, ficamos por aqui com essa aula e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.